a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos apresentando o nosso trabalho. E esse vídeo ele tem como intuito apresentar, socializar o resultado do nosso trabalho referente à disciplina Prática Pedagógica, Escola e Comunidade Surda. Essa disciplina é vinculada ao Centro Universitário Uniaselv. O trabalho ele foi composto de 2 pessoas. Trago aqui a foto, o registro fotográfico dos 2 componentes. Primeiro, a professora Luciana de Jesus Botelho Sondré dos Santos. Visualizamos aqui a foto dela. E do lado direito, nós observamos que há um grafema correspondente ao sinal pessoal dela na língua brasileira de sinais, na Libras, que é um sistema de escrita que nós utilizamos, chamado Sultan Sainuari, e eu vou fazer a leitura desse grafema. Nós lemos dessa forma aqui. Essa configuração inicial fica aqui na frente do olho esquerdo, faço o movimento para a direita, terminando com a configuração em L. Esse é o sinal da Luciana. E o segundo membro dessa equipe sou eu, aqui vos fala, professor Rubens. Também tenho aqui o grafema do meu sinal do lado esquerdo da minha foto, que fazemos a leitura dessa forma, uma configuração de mão em R, fazendo esse movimento aqui, o movimento da rotação do antebraço, permanecendo na locação. Nós estamos gravando esse vídeo com esse objetivo que eu mencionei, de apresentar os resultados do nosso trabalho que realizamos para essa disciplina na cidade a qual residimos, São Luís, capital do Maranhão, nessa presente data, 5 de julho de 2023. O objetivo da disciplina, a disciplina que é a Prática Pedagógica, Escola e Comunidade Surda, ela visa identificar elementos da prática que caracterizam a profissão docente no espaço escolar, com ênfase, como já mencionado, nesses 2 âmbitos, no âmbito escolar e na comunidade surda. E essa disciplina ela tem algumas atividades que nós deveríamos desenvolver ao longo do processo, e eu irei mencionar algumas dessas atividades que nós realizamos para poder conseguir obter os resultados que serão apresentados. Primeiro de tudo, deveríamos formar uma equipe, um grupo, que poderia ser até 5 membros, 5 componentes, que seria mediada pela tutora da turma. Como já mencionado, nossa equipe é bem restrita a 2 pessoas, além de ter um planejamento contínuo, que seria o planejamento das entrevistas que nós deveríamos realizar, e depois de realizar esse planejamento, nós iríamos visitar a escola que foi selecionada para fazer as observações, os registros fotográficos e escolher também os docentes, a equipe do corpo docente que iria participar da entrevista, das pesquisas. Depois de concluído todo esse processo, com o material coletado, iria partir para realizar um mapa conceitual com os resultados das entrevistas. E uma das últimas etapas é essa que nós estamos fazendo agora, que é a socialização dos resultados obtidos, que seriam divulgados, divulgados mesmo por meio do mapa conceitual, e por fim a elaboração do portfólio. Então, nesse vídeo nós iremos abordar pelo menos 3 aspectos importantes, que nós consideramos importantes, que são as escolhas que nós realizamos durante todo esse processo, como, por exemplo, escolha da instituição escolar, dos entrevistados, escolha das questões, escolhas também do layout
do mapa conceitual. Nós iremos abordar sobre isso e algumas reflexões que observamos durante todo o processo e, por fim, as considerações finais, apresentando os resultados obtidos das entrevistas por meio do mapa conceitual. Primeira etapa, então, foi a escolha da instituição de ensino. Aqui nós visualizamos uma foto da instituição que nós escolhemos, que foi a Web Bilíngue Libras e Língua Portuguesa Escrita. Essa escola fica aqui mesmo, em São Luís, capital do Maranhão, na rua Barão de Itaperi, no bairro Camboa. É uma instituição de tempo integral, uma vez que os alunos, principalmente os alunos matriculados no período vespertino, eles usam o período vespertino e no contraturno eles são atendidos nas salas de recurso. Então eles são atendidos de forma integral, eles têm a alimentação. Então é uma instituição diferenciada nesse sentido. A instituição atualmente ela tem em média por volta de 95 alunos matriculados. O atendimento dela é nas 3 etapas, desde o ensino infantil, aí tem o ensino fundamental 1 e o fundamental 2. Depois de selecionado a instituição, nós fomos visitar a instituição e coletamos os dados das entrevistas e assim nós também escolhemos os entrevistados. E para justificar a escolha dos entrevistados, nós optamos por aqueles que tinham como que referência na localidade. Selecionamos então 2 professoras ouvintes bilíngues e 2 intérpretes de Libras. A metodologia utilizada para realizar as entrevistas consistiu em elaborar um roteiro que seria uma entrevista estruturada, ou seja, as questões foram elaboradas de forma prévia, sem fazer nenhuma alteração, e foi utilizado também um recurso para fazer a coleta dos dados de uma forma mais fácil, que foi por meio de uma ferramenta do Google, que é o Google Forms, podemos usar isso aqui do lado, que foi bem interessante para fazer esse trabalho de coleta de dados de uma forma mais prática. O roteiro da entrevista ela seguiu os eixos estipulados ali no mapa conceitual. E são 4 eixos, eu vou mencionar esses 4 e também vou mencionar as questões que foram elaboradas de acordo com os eixos do mapa conceitual. Então, o primeiro eixo foi a respeito da parte profissional, da área, do local e também a área de atuação dos entrevistados. O segundo eixo consistia nas ferramentas de uso dos profissionais, quer fosse docente ou intérprete de Libra ou gestor, que também poderia ser selecionado para ser entrevistado. Então, focou ali nas ferramentas de uso. O terceiro eixo já focou nas competências, nas habilidades dos profissionais. E, por fim, o quarto eixo era sobre a perspectiva do entrevistado sobre o futuro dele na área como profissional da área, quais seriam as expectativas que eles teriam. Então, baseado nesses eixos, nós formulamos as seguintes questões. Fizeram parte do questionário, como mencionado, que foi utilizado no Google Formulário. Então, no Google Formulário foi organizado para fazer a identificação da escola e a função da pessoa entrevistada. Então, colocou aí um leque de funções que ele poderia selecionar, dentre professor bilíngue, professor de Libras, intérprete, dentre outras, ele podia também colocar ali e especificar. E como a primeira pergunta, dentro desse eixo,
era sobre qual seria a formação acadêmica da pessoa entrevistada, o tempo de experiência, qual seria a atuação profissional, e aqui ficou bem vinculado ao eixo em questão, o eixo número 1. Já no eixo número 2, foi colocado apenas uma questão, a questão número 2, onde faz a pergunta sobre os recursos didáticos, né? Qual ferramenta que a pessoa entrevistada ele utilizaria. Então a pergunta ficou assim: você utiliza recursos didáticos, estratégias educacionais ou metodologias de ensino pautados na educação bilíngue de surdos? Como terceiro eixo, foi colocado 5 questões. Então, a questão número 3 direcionou a pergunta: para você, quais são as competências e habilidades profissionais de um professor para atuar na educação bilíngue de surdos? Questão 4. Os alunos interagem, participam e compreendem as aulas? Comente sobre. A quinta pergunta foi sobre os pais, a família, como que se dá o contato do entrevistado com os pais, com a família dos alunos. A questão número 6 é a respeito da rede de ensino, se ela disponibiliza formação continuada, específica para o professor, para atuar nesse contexto, no contexto bilíngue. E aí ele pede também para que ele pudesse comentar a respeito. E a última questão desse eixo, né, o terceiro eixo, que é a questão número 7, era se a escola promove ações de formação ou acompanhamento pedagógico para o professor. Como o quarto eixo, temos organizado aqui 3 questões. A questão número 8 é a respeito de uma lei bem recente, de 2021, que é aquela lei que alterou a LDB, estabelecendo a educação bilíngue como modalidade. A pergunta foi assim: qual o seu ponto de vista sobre a aprovação da Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021? Questão número 9, é a respeito de uma sugestão de prática pedagógica para a educação dos surdos na mesma perspectiva que nós temos trabalhado, que é a perspectiva bilíngue. Então, a gente queria saber uma sugestão do entrevistado sobre essas práticas pedagógicas, que está bem relacionado com a disciplina. E por fim, a última questão, a questão que finalizou o eixo 4, e a última questão mesmo, a questão número 10, era sobre a perspectiva profissional da pessoa enquanto educador bilíngue, né, na área da educação bilíngue. Qual seria a perspectiva dele nessa área profissional? Diante desse questionário, obtemos então uma boa coleta de dados, de informações, e com essas informações foi elaborado então um mapa conceitual de acordo com a trilha de aprendizagem que norteou como é que seria esse mapa conceitual. E para apresentar esse mapa conceitual, apresentar esses resultados, a minha colega, a Luciana, ela irá delinear e explicar em detalhes sobre o mapa conceitual. Vejamos então as explicações seguintes. Olá pessoal, como meu colega já acabou de me apresentar, eu vou agora falar um pouquinho aqui sobre o mapa conceitual que a gente, certo? Então, o mapa foi estruturado nos 4 eixos, que o Rubens já fez a explicação dos 4 eixos, as perguntas também relacionadas aos 4 eixos. E nós temos uma foto bem representativa, inclusive nós estamos também na foto, com os professores bilíngues, intérpretes de Libras, e sendo que 4 desses participantes, que foram 4 mulheres, estão aqui na nossa pesquisa. Tá certo? Então, aqui no eixo 1, ele já mencionou que o local escolhido para fazer a pesquisa foi a web bilíngue Libras, língua portuguesa escrita, certo? E os entrevistados, no caso, as entrevistadas foram 4 professoras, tá? Sendo 2 intérpretes e 2 professoras bilíngues,
certo? Então, o eixo 2, a gente tem aqui que do P1, que significa participante 1, a P4, a maioria, na verdade todas, responderam, né, a questão do uso de estratégias, né, que devem ser diversificadas e de metodologias referentes ao ensino bilíngue. Tá? Que nesse eixo 2 a gente está questionando a questão das estratégias, metodologias, então a pergunta foi justamente sobre isso, né? Então elas relatam que existe a necessidade de utilizar diversas metodologias e estratégias. Tá? No eixo 3, que é referente a competências e habilidades, também da participante 1 a participante 4, certo? Elas falam que é importante que o profissional tenha formação, fluência em Libras, criatividade, contato com a comunidade surda e estratégias para o ensino da Libras. E a partir daí foi interessante questionar também para elas como que o aluno surdo que está ali na sala de aula ele recebe essa forma de ensino, como é que é construída a aprendizagem dele. Então elas apontaram uma questão bem interessante para refletir, que elas dizem que despertar o interesse do aluno surdo é necessário, pois alguns têm dificuldades de interação na aula, certo? E por isso é preciso incentivar a comunicação em Libras pelos pais dos alunos, que a maioria dos alunos, os pais são ouvintes, né? Então eles não têm essa comunicação efetiva em casa, e quando chega na escola, eles têm muitas dificuldades no ensino. Então elas relatam que o professor ele precisa ter essa fluência, precisa ter criatividade justamente para isso, para combater essa não fluência do aluno em Libras, do aluno surdo, essa questão do pai não se comunicar em Libras com o filho, não aprender também a língua de sinais. Então elas deixaram isso bem em evidência. E também elas mencionaram que para isso, né, a escola ela disponibiliza formação continuada, e essa formação continuada ela é uma formação também para os pais, né, dos alunos que têm cursos de Libras, e também para os professores por meio de palestras, de cursos, e a gestão e a coordenação da escola elas fazem um acompanhamento pedagógico mensal dos professores, né, e dos profissionais que ali estão na escola. Já o eixo 4, que fala em perspectivas de futuro profissional, né, foi interessante trazer uma questão sobre a Lei 14.191 de 2021, que é a lei que altera a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para trazer a questão da educação bilíngue como modalidade de ensino. E sobre isso, elas falaram, né, relataram que na verdade são conquistas para a comunidade surda, uma lei dessa natureza, certo? Até mesmo para fazer a reafirmação da identidade do surdo e a garantia de respeito, né? Respeito à educação, respeito à identidade do professor, do aluno surdo e também do próprio profissional da educação que trabalha com o surdo. E, pegando ainda o gancho dessa questão com relação à lei de perspectiva futura, né, a gente pediu que elas trouxessem alguma sugestão de prática pedagógica, né, para que o professor pode utilizar em sala de aula para favorecer o aprendizado desse aluno. Então, elas falam em práticas pedagógicas no contexto bilíngue, né, da educação de surdos, devem envolver muitos recursos visuais, né, as tecnologias de informação digitais, né, as TDICs, então elas também ressaltaram que é importante ter a tecnologia ali de informação digital, de comunicação também, como os aplicativos, né? Inclusive eles usam bastante aplicativo em sala de aula. E também outra curiosidade foi que elas apontaram a contação de histórias em Libras, né? Isso aí favorece a imaginação, né, do aluno, vai ali trabalhando bastante pontos que a contação de história pode proporcionar. E por fim a gente pediu, né, que elas dessem a opinião sobre a questão de visão profissional, né, da educação de surdos enquanto modalidade de ensino, ainda pegando um pouquinho ali do gancho da lei, né, o que elas pensam sobre a modalidade de educação de surdos, o que elas acham, o que elas consideram. Então elas falam que é uma mudança na educação de surdos, de conceber, de ver a educação de surdos, de trabalhar. Existe a questão latente da flexibilização curricular, né, que é importante que o professor trabalhe nessa perspectiva de flexibilização. É um caminho para a aprendizagem do aluno surdo,
né? E a garantia dos direitos dos surdos pela Libras. Então, assim, o mapa ele foi todo construído, todo seguindo essa logística, essa lógica, na verdade, essa linearidade a partir das respostas das entrevistadas. Pessoal, eu peço aqui que vocês se inscrevam em nossos canais para agregar conhecimento, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, tá? Eu tô aqui fazendo um pouquinho do marketing, obviamente, porque a gente vai postar também esse vídeo em nossos canais, mas aí a gente tem os nossos canais aí no YouTube, nossas redes sociais, mas eu vou divulgar aqui o meu canal, que é Luciana Botelho, onde eu falo de educação inclusiva, de orientação de TCC, e o canal do professor Rubens, que é Escreva em Libras Maranhão. Então, é um canal voltado para todo o universo da Libras, a escrita de sinais, tem vídeos muito interessantes, bastante conteúdo, né, para vocês pesquisarem. Então, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos sigam nas nossas redes sociais e obrigada, gratidão a todos por ter acompanhado um pouquinho a nossa socialização do nosso trabalho. E é isso, gente. Tchau, tchau, até mais.